Março 12, lendo a história de Deus. Deuteronômio 16, a Páscoa. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois, em uma noite no mês de Abibe, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem da época que saíram do Egito. Que nenhum fermento seja encontrado com vocês em toda a sua terra durante 7 dias. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Ofereçam-no apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento e no 7º dia, façam uma assembleia solene ao Senhor, o seu Deus. Não realizem trabalho algum. A festa das semanas. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita de cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes estatutos. A festa das cabanas. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que juntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolheu, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho das suas mãos, e a alegria de vocês será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Os juízes e as suas funções. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e distorce as palavras dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Advertência contra a idolatria. Não ergam nenhum poste de Azerá, além do altar que construírem ao Senhor, o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, porque o Senhor, o seu Deus, odeia isso. Deuteronômio 17. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha algum defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele.
Se um homem ou uma mulher que vive em uma das cidades que o Senhor dá a vocês for encontrado fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, violando a sua aliança e em desobediência ao seu mandamento, adorar outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se faz tal prática detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse mal à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução. Depois, as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. O julgamento dos casos difíceis. Se aos seus tribunais vierem casos difíceis demais para serem julgados, tais como crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e apresentem-se aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Consulte-nos e eles darão a vocês o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de forma tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com o veredito e as instruções que eles derem a vocês. Não se desviem daquilo que eles determinarem para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ele estiver no serviço do Senhor deverá ser morto. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Quando souberem o ocorrido, todo o povo temerá e não agirá mais com arrogância. Os decretos do rei. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tomarem posse dela e nela tiverem se estabelecido, caso digam, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não ponham um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, caso contrário, o seu coração se desviará. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará escrever para si, em um rolo, uma cópia desta lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Terá sempre essa cópia consigo e deverá lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes estatutos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie dos mandamentos nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Deuteronômio 18. A herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a herança deles. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes terão direito à perna dianteira, à queixada e ao estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus,
escolheu os levitas e os descendentes deles para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre no seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar peregrinar a um local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Advertência contra práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratica adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas, e é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. O profeta do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dos ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Quanto a vocês, porém, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Vocês devem ouvi-lo, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos mais ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. O profeta, porém, que ousar falar no meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, dá como herança a vocês, e façam nela vias de acesso. Isso será para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá e salvar a própria vida. Se matar o seu próximo sem premeditação nem rancor algum. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta e, ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro se soltar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades e salvar a própria vida. Do contrário, o vingador do sangue poderia persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo caso a distância fosse longa demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merece morrer, pois não premeditou a morte do seu próximo com rancor. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, conforme jurou aos seus antepassados, e der a vocês
toda a terra que prometeu a eles. Então, separem mais 3 cidades. Isto acontecerá se vocês obedecerem fielmente a todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno: amar ao Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Se, porém, alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e a entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que foram estabelecidos pelos seus antecessores na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha maliciosa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se de fato ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ela planejava para o seu irmão. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma maldade dessa entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.